Resident Evil, A Conspiração Umbrella, Capítulo 1. Jill já estava atrasada e de saída para a reunião quando conseguiu a façanha de derrubar a chave na xícara de café que levava consigo. Houve um tímido surdo quando elas atingiram o fundo. Ao interromper o passo, olhando incrédula para a caneca de cerâmica fervente, o grande maço de arquivos que carregava no outro braço escorregou lentamente para o chão. Clipes e post-its se espalharam pelo tapete marrom. Ah, droga! Olhou para o relógio, voltando na direção da cozinha com a xícara na mão. Wesker convocara o encontro para as 19 horas, em ponto. Então ela tinha mais ou menos 9 minutos para percorrer uma distância que levava 10 minutos de carro, achar onde estacionar e sentar ao traseiro numa cadeira. Era a primeira reunião importante desde que o Stars havia se envolvido no caso. Droga, era a primeira reunião real desde que fora transferida para Raccoon, e ela chegaria atrasada. Pudera, deve ser a primeira vez em anos que esquento a cabeça com o horário e derrubo tudo na frente da porta. Apressou-se até a pia resmungando baixo, tensa e arrependida por não ter se arrumado mais cedo. Era o caso, o maldito caso. Tinha pegado as cópias dos arquivos ME logo depois do café e passado o dia inteiro mergulhado nos relatórios, procurando alguma coisa que os policiais não tinham encontrado, e se sentia mais e mais frustrada com o passar do dia sem conseguir nada novo. Largou a caneca e resgatou as chaves quentes e molhadas, esfregando-as nos jeans enquanto voltava para a porta da frente. Agachou-se para recolher os arquivos e parou encarando a foto colorida que estava por cima. Ai, meninas. Levantou a fotografia devagar, sabendo que estava atrasada, mas incapaz de desviar o olhar dos rostos pequenos e ensanguentados. Sentiu o desconforto dos nós de tensão que foram se formando ao longo do dia enquanto via foto da cena do crime. Beck e Priscilla McGee, de 9 e 11 anos. Jill tinha dado uma olhada antes, dizendo para si mesma que não havia nada ali que precisasse ver. Mas não é verdade, é? Dá pra ficar fingindo ou dá pra admitir, agora tudo é diferente. Tem sido diferente desde que elas morreram. Quando se mudou para Raccoon, estava muito estressada, sentindo-se insegura em relação à transferência e não sabia nem se queria continuar no Stars. Ela era boa no que fazia, mas havia aceitado o trabalho só por causa de Dick. Depois do indiciamento, ele começou a pressioná-la para mudar de vida. Demorou um tempo, mas o pai era persistente, dizendo repetidas vezes que um Valentine na cadeia era o suficiente e admitindo até que errou ao criá-la daquele modo. Por conta do treinamento e do passado dela, não haviam muitas opções, mas pelo menos o Stars apreciava suas habilidades e não perguntava como elas tinha adquirido. O salário era decente, tinha o elemento de risco que gostava cada vez mais. Analisando agora, mudar de carreira havia sido surpreendentemente fácil. Dick tinha ficado feliz e dado a ela a oportunidade de ganhar a vida de um jeito honesto. Apesar de tudo, a mudança tinha sido mais difícil do que ela mesma fora capaz de perceber. Pela primeira vez desde a apreensão de Dick, se sentiu realmente sozinha, e trabalhar para a lei começou a soar como uma piada. A filha de Dick Valentine trabalhando em nome da verdade e da justiça da América. A promoção para o Alpha, uma bela casa no subúrbio. Tudo isso era loucura, e ela estava pensando seriamente em fugir da cidade, jogar tudo para o alto e voltar a ser o que era antes. Até que as duas garotinhas que moravam do outro lado da rua apareceram na sua porta perguntando com os olhos cheios de lágrimas se ela era mesmo uma policial. Os pais estavam no trabalho e elas não conseguiam encontrar o cachorro. Beck com o vestido verde da escola e a pequena Pris de macacão, as duas tímidas e com o nariz escorrendo. O cachorrinho perambulava em um jardim a apenas alguns quarteirões de distância. Não foi difícil encontrá-lo, e assim ganhou duas novas amigas com facilidade. As irmãs prontamente adotaram Jill, visitando-a depois da aula para levar ramos de flores bagunçados, brincando no jardim no fim de semana, cantando músicas intermináveis que aprenderam com filmes e desenhos. Não que as meninas milagrosamente tinham mudado sua percepção ou extirpado a solidão, mas de alguma forma a ideia de ir embora foi posta em segundo plano e deixada de lado por um tempo. Pela primeira vez em seus 23 anos, passou a se sentir parte da comunidade onde vivia e para a qual trabalhava. A mudança foi tão sutil e gradual que quase não notou. 6 semanas antes, Beck e Pris se afastaram da família durante o piquenique no Parque Vitória e se tornaram as duas primeiras vítimas dos psicopatas que desde então vêm aterrorizando a cidadezinha. A foto tremeu um pouco na mão de Jill e a imagem a castigava. Beck estava deitada de costas e olhava cegamente para o céu com um buraco rasgado na barriga. Pris estava esparramado ao lado dela, os braços estendidos, grandes pedaços de carne arrancados ferozmente dos membros delgados. As crianças foram estripadas e morreram de traumas antes de perderem todo o sangue. Se gritaram, ninguém ouviu. Chega, elas morreram, mas finalmente você pode fazer algo a respeito.
Jill colocou os papéis de volta na pasta de modo atabalhoado e depois saiu na brisa do fim da tarde, respirando profundamente. O aroma de grama recém-cortada era forte no ar aquecido pelo sol. Em algum lugar na rua, um cachorro latia feliz em meio a gritos de crianças. Correu para o pequeno carro cinza e amassado estacionado na calçada, esforçando-se para não olhar para a silenciosa casa dos McGee, enquanto ligava o veículo e se afastava do meio-fio. Jill dirigiu nas ruas suburbanas largas de sua vizinhança, com a janela aberta, ultrapassando o limite de velocidade, mais atenta às crianças e aos animais de estimação. Não havia muito movimento por ali. Desde que os problemas começaram, cada vez mais pessoas mantinham os filhos e os animais em casa, mesmo durante o dia. O carro estremeceu quando acelerou pela rampa da rodovia 202. O ar quente e seco lançava seus cabelos compridos para trás. Era uma boa sensação, como acordar de um pesadelo. Acelerou no anoitecer ainda rajado de sol. As sombras das árvores cresciam pelo caminho. Quer fosse o destino ou apenas questão de sorte, a vida dela tinha sido marcada pelo que estava acontecendo em Raccoon City. Ela não podia continuar fingindo que era só uma ex-ladra exausta que tentava ficar fora da cadeia ou que queria andar na linha para a felicidade do pai. Nem que aquilo que o Stars estava prestes a realizar era somente mais uma missão. O que importava para ela era que aquelas crianças estavam mortas e que os assassinos ainda estavam livres para atacar de novo. Os arquivos das vítimas ao lado dela tremulavam um pouco. A parte de cima da pasta se mexia com o vento. 9 almas, talvez sem descanso, entre elas Beck e Priscilla McGee. Jill pousou a mão direita no calhamaço amarrotado e jurou para si mesma que faria o que fosse preciso para encontrar o responsável. Não importava o que ela tinha sido antes, nem o que seria no futuro. Ela havia mudado, e não descansaria até que esses assassinos de inocentes pagassem por seus atos. Ei, Chris! Chris parou de olhar para a máquina de refrigerante e viu Forrest Spire caminhando pelo corredor vazio na sua direção, um sorriso largo no rosto do jovem bronzeado. Na verdade, Forrest era alguns anos mais velho que Chris, mas parecia um adolescente revoltado. Tinha cabelo comprido, jaqueta de metaleiro e uma tatuagem de uma caveira fumando no ombro direito. Era também um mecânico excelente e um dos melhores atiradores que Chris já vira em ação. Ei, Forrest, o que manda? Chris pegou na máquina uma lata de soda e olhou para o relógio. Ele ainda tinha alguns minutos até a reunião. Deu um sorriso amarelo quando Forrest parou na frente dele com os olhos azuis brilhando. Forrest carregava um punhado de equipamentos, colete, cinto multifuncional e mochilas. O Wesker deu permissão para o Marine começar as buscas. A equipe Bravo vai lá. Mesmo agitado, o sotaque anasalado da Alabama diminuía a velocidade das palavras de Forrest, que alongava as vogais numa fala estereotipada. Chris franziu a testa. Quando? Agora, assim que eu ligar o helicóptero. Forrest ajustava o colete Kevlar por cima da camiseta enquanto falava. Vocês do Alpha ficam sentados fazendo ondulações e a gente vai dar um pau nesses canibais. Como nós do Star somos confiantes. Bom, fica ligado, ok? Ainda acho que tem mais coisa acontecendo lá do que um bando de malucos babando e passeando na mata. Pode deixar. Forrest colocou o cabelo para trás e apanhou o cinto multifuncional, obviamente já concentrado na missão. Chris pensou em falar mais alguma coisa, mas se conteve. Apesar de fanfarronice, Forrest era um profissional e não precisava de ninguém lhe dizendo para ter cuidado. Tem certeza disso, Chris? Acha que Billy tomou bastante cuidado? Suspirando internamente, Chris deu um tapinha no ombro de Forrest e se dirigiu à sala de operações, passando pela porta da sala de espera no andar de cima. Estava surpreso por Wesker enviar as equipes separadamente. Apesar de ser padrão o time menos experiente do Stars fazer o reconhecimento inicial, isso não era exatamente uma operação de rotina. Só o número de mortes com o qual lidavam era suficiente para justificar uma abordagem mais agressiva. O fato de haver sinais de um método nos assassinatos deveria dar status A1 para o caso, mas o Wesker ainda tratava como um tipo de treinamento. Ninguém mais enxerga isso. Eles não conheciam o Billy. Chris pensou de novo na ligação que tinha recebido na semana anterior, no meio da noite do seu amigo de infância. Não conversava com Billy havia um tempo, mas sabia que ele tinha subido um cargo de pesquisador na Umbrella, a empresa farmacêutica que era a maior contribuinte para a prosperidade econômica de Raccoon City. Billy nunca foi o tipo que se assustava fácil, mas o pavor em sua voz assustou Chris e o deixou realmente preocupado. Billy balbuciou que sua vida corria perigo, que todos corriam perigo, e implorou que Chris o encontrasse numa lanchonete nos limites da cidade, e nunca apareceu. Chris havia repassado os fatos várias vezes na sua cabeça durante as noites insones desde o desaparecimento de Billy, tentando se convencer de que aquilo não tinha ligação com os ataques em Raccoon, porém foi incapaz de abandonar duas certezas, a de que havia mais coisas acontecendo do que indicavam os fatos, e a de que Billy sabia do que se tratava.
Os policiais haviam vasculhado o apartamento de Billy sem encontrar nada suspeito, mas os instintos de Chris diziam que o amigo estava morto, assassinado por alguém que queria evitar que ele abrisse o bico. E parece que sou o único que pensa assim. O Irons está pouco se lixando e a equipe acha que estou abalado pela perda de um velho amigo. Colocou os pensamentos de lado ao virar a esquina. Os saltos das botas mandaram ecos abafados através do corredor arqueado do segundo andar. Precisava se concentrar, manter a mente naquilo que poderia fazer para descobrir por que Billy tinha desaparecido, mas estava exausto, dormindo pouco e com uma ansiedade que o atormentava desde a ligação de Billy. Talvez estivesse enlouquecendo, a objetividade afetada pelos fatos recentes. Forçou-se a não pensar em absolutamente nada ao se aproximar do escritório do Stars, determinado a ficar com a mente livre na reunião. As luzes fluorescentes zunindo no teto pareciam um exagero em relação à luz do fim da tarde que preenchia o corredor estreito. O prédio da polícia de Raccoon era uma peça da arquitetura clássica, ainda que incomum, com muitos azulejos incrustados em madeira bruta, mas possuía janelas demais, feitas para deixar entrar raios de sol. Quando ele era criança, a construção tinha sido a prefeitura de Raccoon. Com o aumento da população, 10 anos atrás, ela foi restaurada e virou uma biblioteca, e a 4 foi transformada em delegacia de polícia. Parecia sempre haver alguma obra em andamento. A porta do escritório do Stars estava aberta, e os sons secos de vozes masculinas roucas se deslocavam para o lado de fora. Chris hesitou um momento ao ouvir o chefe Irons entre eles. Irons era um político ensimesmado, travestido de policial, que trabalhava em benefício próprio. Não era segredo que as mãos deles estavam sujas com várias fraudes locais. Tinha até se envolvido no escândalo das propriedades do distrito Cedar em 1994, e apesar de nada ter sido provado na justiça, quem o conhecia pessoalmente não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Chris balançou a cabeça ouvindo a voz repulsiva de Irons. Difícil acreditar que um dia ele havia liderado o Stars de Raccoon, mesmo como um burocrata. Talvez fosse ainda mais difícil acreditar que um dia provavelmente terminaria como prefeito. Claro, também não ajuda muito o fato de ele te odiar, não é, Redfield? Pois bem, Chris não gostava de bajular e Irons não sabia estabelecer outro tipo de relacionamento. Pelo menos Irons não era um incompetente completo, afinal tinha feito treinamento militar. Chris adotou uma expressão direta e entrou no escritório pequeno e desarrumado que servia de arquivo e de base de operações para o Stars. Parágrafo 2. Barry e Joseph estavam próximos da mesa da novata, examinando uma caixa de papel e conversando em voz baixa. Brad Vickers, o piloto do Alpha, bebia café e olhava a tela do computador principal a alguns metros de distância com uma expressão amarga em seus traços brandos. Do outro lado da sala, o Capitão Wesker estava esparramado na cadeira com as mãos atrás da cabeça, sorrindo inexpressivamente de algo que o chefe Irons relatava. O corpulento Irons se debruçava sobre a mesa de Wesker com uma das mãos rechonchudas escovando cuidadosamente o bigode estiloso enquanto falava. Daí eu falei, você vai publicar o que eu mandei publicar, Bertolucci, e você vai gostar disso. Você nunca mais vai ter nenhuma outra declaração desse escritório. Daí ele falou. Chris! Wesker interrompeu o chefe, ajeitando-se na cadeira. Que bom que você chegou. Parece que a gente pode parar de perder tempo. Irons franziu o rosto com raiva na direção dele, mas Chris manteve a expressão neutra. Wesker também não se importava muito com Irons e não se preocupava em ser mais do que apenas educado nas relações com ele. Pela intensidade de seu olhar, era óbvio que ele também não se importava com quem sabia disso. Chris entrou no escritório e parou perto da mesa que dividia com Ken Sullivan, do Grupo Bravo. Já que as equipes geralmente trabalhavam em turnos diferentes, não era preciso muito espaço. Pôs a lata de soda sobre a mesa bagunçada e olhou para Wesker. O senhor vai mandar o Bravo? O capitão olhou de volta, impassível, os braços cruzados no peito. Procedimento padrão, Chris. Chris se sentou franzindo a testa. Sim, mas depois do que conversamos na semana passada, pensei que... Irons interrompeu. Já dei a ordem, Redfield. Sei que você acha que está rolando algum tipo de teoria da conspiração aqui, mas eu não vejo motivo para modificar a nossa política. Babaca idiota. Chris forçou um sorriso, sabendo que isso irritaria Irons. É claro, senhor. Não precisa se explicar por minha causa. Irons o fitou por um instante, piscando rápido os pequenos olhos de porco, depois aparentemente esqueceu tudo. Voltou-se novamente para Wesker. Espero um relatório quando o Bravo retornar. Agora, se me der licença, capitão. Wesker assentiu. Claro, chefe. Irons passou orgulhoso por Chris e saiu. Barry começou a falar menos de um minuto depois da retirada dele. Por que o chefe não para de falar besteira?
Talvez a gente deva fazer uma vaquinha para o Natal e comprar para ele uns laxantes. Joseph e Brad riram, mas Chris não conseguiu acompanhar. Irons era uma piada, mas o modo errado de conduzir essa investigação não era engraçado. O Stars devia ter sido chamado desde o começo, e não para agir apenas como ajudante do DPR. Olhou para Wesker, que tinha sempre uma expressão compenetrada, difícil de interpretar. Wesker tinha assumido o Stars de Raccoon havia apenas alguns meses, transferido do escritório central em Nova York, e Chris ainda não conseguia discernir nada sobre o caráter dele. O capitão novo parecia ser tudo aquilo que deveria ser, discreto, profissional e tranquilo. Mas havia um certo distanciamento nele. Parecia estar sempre longe do que acontecia. Wesker suspirou e se levantou. Desculpe, Chris. Sei que você queria que as coisas acontecessem de outro jeito, mas Irons não deu muita bola para os seus receios. Chris concordou. Wesker podia fazer recomendações, mas Irons era o único que podia atualizar o status de uma missão. Não é culpa sua. Barry andou até eles, coçando a barba curta e avermelhada com um punho gigante. Barry Burton tinha só 1,82 de altura, mas era um armário. Fora a família e a coleção de armas, sua única paixão era levantar peso, e isso era visível. Não esquenta, Chris. O Marine vai chamar a gente assim que farejar o perigo. O Irons só está pisando no seu calo. Chris concordou de novo, mas não gostava nada daquilo. Afinal, Enrico Marine e Forrest Spire eram os únicos soldados experientes no Bravo. Kim Sullivan era um bom patrulheiro e um químico brilhante, mas apesar do treinamento no Stars, ele não conseguia tirar nenhum elefante. Richard Aiken era um especialista em comunicação de primeira linha, mas também não tinha experiência em campo. Rebecca Chambers completava o grupo Bravo. Estava no Stars havia somente 3 semanas, supostamente um gênio da medicina. Chris a encontrava algumas vezes e ela parecia bem inteligente, mas era só uma criança. Não é o bastante. Mesmo com todos nós, talvez não seja o bastante. Abriu a lata de soda, mas não bebeu nada. Continuava pensando no que o Stars iria enfrentar, na súplica de Billy, nas palavras desesperadas que ecoavam mais uma vez em sua mente. Eles vão me matar, Chris. Vou matar todo mundo que sabe. Quero que me encontre no Ames agora. Vou contar tudo. Exausto, Chris olhava para o nada, sozinho na percepção de que os assassinatos violentos eram só a ponta do proverbial iceberg. Barry parou perto da mesa de Chris por um instante, tentando pensar em algo para dizer, mas Chris não parecia estar a fim de conversa. Barry encolheu os ombros e voltou para onde Joseph remexia os arquivos. Chris era um bom sujeito, mas levava as coisas muito a sério de vez em quando. Superaria isso assim que fosse a vez dele de agir. Fazia um calor do inferno. Gotas aparentemente intermináveis de suor desciam pela espinha, colando a camiseta às suas costas largas. O ar-condicionado estava quebrado como sempre, e mesmo com a porta aberta, o pequeno escritório Stars estava quente de um modo desconfortável. Teve sorte? Joseph ergueu os olhos da pilha de papel com um sorriso afetado no rosto fino, parecendo arrependido. Está brincando? É como se alguém tivesse escondido a porcaria de propósito. Barry suspirou e apanhou uma porção de arquivos. Quem sabe a Jill achou. Ela ainda estava aqui quando eu saí ontem à noite, revirando os relatórios das testemunhas pela 100ª vez. Mas afinal, o que vocês dois estão procurando? Perguntou Brad. Barry e Joseph olharam para Brad, que ainda estava em frente ao painel de controle do computador com um fone de ouvido. Ele monitorava o avanço do Bravo em seu sobrevoo do distrito arborizado, mas agora parecia entediado como nunca. Joseph respondeu: o Barry acredita que aqui em algum lugar tem as plantas baixas do velho imóvel do Spencer, algum registro arquitetônico perdido quando a casa foi construída. Ele parou e sorriu forçadamente para Brad. Mas estou achando que o velho Barry está ficando gagá. Dizem que a memória é a primeira coisa que a gente perde. Barry pareceu incomodado, mas reagiu com bom humor. O velhinho aqui poderia facilmente enfiar a mão na sua cara baixinho. Joseph olhou para ele com um ar de zombaria. Mas você iria se lembrar depois? Barry sorriu discretamente, balançando a cabeça. Ele só tinha 38 anos, mas estava no estágio de Raccoon havia 15, o que o tornava o membro mais antigo. Enfrentava inúmeras piadas sobre idade, a maioria de Joseph. Brad ergueu uma sobrancelha. A casa Spencer? Por que ela estaria numa revista? Crianças, vocês precisam estudar história, disse Barry. Ela foi criada pelo primeiro e único George Trevor pouco antes de desaparecer. Ele era o arquiteto bonzão que fez todos aqueles arranha-céus esquisitos em Washington D.C. Na verdade, o desaparecimento de Trevor
pode ter sido a razão que levou o Spencer a fechar a mansão. Diz a lenda que o Trevor ficou louco durante a construção e quando terminou, ele se perdeu e vagou pelas salas até morrer de fome. Brad zombou, mas repentinamente mostrou inquietação. Que bobagem! Nunca ouvi nada disso. Joseph piscou para Barry. Não, é verdade. Agora o fantasma torturado fica vagando pelo imóvel toda noite, pálido e esquelético. E ouvi dizer que algumas vezes dá para ouvir uma voz dizendo: Brad Vickers, me tragam o Brad Vickers. Brad enrubesceu de leve. É, muito engraçado. Que palhacinho você é. Barry balançou a cabeça sorrindo, mas imaginou novamente como Brad tinha conseguido entrar para o Alpha. Indubitavelmente, era o melhor hacker que trabalhava para o Stars e um piloto bom bastante, mas não era tão eficiente sob pressão. Joseph passou a chamá-lo de Vickers Frangote, quando ele não estava por perto, e enquanto os membros do Stars defendiam um ao outro, ninguém discordava da avaliação de Joseph. Então é por isso que o Spencer fechou a casa? Brad dirigiu a pergunta a Barry. Suas bochechas ainda estavam vermelhas. Barry deu de ombros. Duvido. Ela deveria ser uma espécie de casa de hóspedes para os maiores executivos da Umbrella. O Trevor desapareceu mesmo na época da conclusão, mas de qualquer jeito, o Spencer era pirado. Ele resolveu mudar o quartel-general da Umbrella para a Europa. Esqueceu o lugar exato, e daí lacrou a mansão. Provavelmente uns 2 bilhões jogados no pinico. Joseph sorriu com desdém. Certo. Como se a Umbrella se importasse. Era verdade. Spencer pode ter sido louco, mas tinha dinheiro e esperteza administrativa bastante para contratar as pessoas certas. A Umbrella era uma das maiores empresas farmacêuticas e de pesquisa médica do planeta. Mesmo 30 anos atrás, a perda de alguns milhões de dólares deve ter sido insignificante. Enfim, Joseph prosseguiu. Os caras da Umbrella falaram para o Irons que mandariam alguém para dar uma olhada no lugar, e disseram que ele estava seguro, sem arrombamentos. Então por que procurar as plantas? Brad perguntou. Foi Chris que respondeu, surpreendendo Barry. Caminhou para perto dele com o rosto jovem tomado por uma intensidade repentina que lhe dava a aparência de um obcecado. Porque é o único lugar na mata que não foi revistado pela polícia e está praticamente no meio da cena dos crimes. E porque nem sempre dá para confiar no que as pessoas dizem. Brad franziu as sobrancelhas. Mas se a Umbrella mandou alguém? A resposta de Chris foi interrompida pela voz suave de Wesker vinda da entrada da sala. Muito bem, pessoal. Já que aparentemente a senhorita Valentine não vai se juntar a nós, por que não começamos logo? Barry foi para sua mesa, preocupado com Chris pela primeira vez desde que tudo começou. Fazia alguns anos que havia recrutado o jovem para o Stars, graças ao encontro por acaso em uma loja de armas local. Chris provou ser um ganho para a equipe, esperto e atencioso, além de ser um atirador capaz e um piloto habilidoso. Mas agora... Barry olhou com ternura a foto de Kate e das meninas que estava sobre a mesa. A obsessão de Chris pelos assassinatos em Raccoon era compreensível, especialmente desde que seu amigo tinha desaparecido. Ninguém na cidade queria ver outra vida perdida. Barry tinha família e estava tão determinado quanto qualquer um da equipe a deter os assassinos. Mas as suspeitas implacáveis de Chris passavam dos limites. O que ele queria dizer com nem sempre dá para confiar no que as pessoas dizem? Ou era a Umbrella que mentia, ou o chefe Adams. Absurdo. Os prédios administrativos e a fábrica de remédio da Umbrella na periferia da cidade garantiam 3/4 dos empregos de Raccoon City. Mentir não seria vantagem para eles. Além disso, a integridade da Umbrella era pelo menos tão sólida quanto a de qualquer outra grande corporação. Talvez tivesse algum problema com espionagem industrial, mas barganhas médicas escusas eram bem diferentes de assassinato. E o chefe Irons, apesar de ser um falastrão gordo, não era tipo que sujaria as mãos para além de financiamento ilegal de campanha. Pare para pensar, o cara queria ser prefeito. Barry olhou para a foto da família mais um pouco antes de virar a cadeira na direção de Wesker, e de repente percebeu que queria que Chris estivesse enganado. Qualquer que fosse o problema em Raccoon City, esse tipo de brutalidade depravada não podia ser planejado, e isso significava que... Barry não sabia o que significava. Ele suspirou e esperou pelo início da reunião.